Olá, estamos começando o programa Repórter Cidadão, aqui na TV Com Pelotas e com convidados, um convidado muito especial, Dr. Maurício Guimarães, carioca da Gema, mais há 50 anos, morando, construindo Pelotas, fundador da Casa Espírita Fabiano, ele vai falar sobre isso também, e vai ser sempre nosso colega aí de mesa, sempre que for possível. À minha direita. À minha esquerda, Sérgio Moacir Andrade, colega de trabalho, foi fundador da TV Sul lá no passado, dirigiu a TV Sul por alguns anos, e aliás, onde eu comecei a fazer TV comunitária. Então, uma honra estar aqui. Vou passar aqui de arrancada para o Moacir e vamos fazer um bate-papo aqui sobre política, sobre o que você propor também no futuro. Sérgio Moacir, bem-vindo à TV Com Pelotas. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos. Prazer, que agora é de casa nova, né? Mudança, novos ares, nova estrutura, novas expectativas, tá? De bons programas, com excelentes convidados, iniciando hoje com a presença do Dr. Maurício Guimarães. Seja muito bem-vindo, Dr. Maurício. Bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde aos senhores ouvintes que nos prestigiam com a sua presença. Uma saudação especial à TV Com Pelotas e a esse programa que eu já tenho participado algumas vezes, Repórter Cidadão. Cumprimentando os nossos companheiros Flávio Souza e Moacir, que também fazem parte já há algum tempo dessa programação comunitária. Eu hoje, apesar de ter alguns compromissos, não poderia me furtar a comparecer para desejar, em primeiro lugar, o sucesso, vendo, na verdade, as novas instalações deste programa comunitário. Sempre sendo um porta-voz da comunidade, desejosa, naturalmente, de arguir de uma forma responsável as questões sociais. E isso, para mim, é um dos motivos que sempre me atrai. Eu sempre tenho, a par da idade depois que avança, do ponto de vista físico, e também levando em consideração o meu pensamento filosófico como espírita, eu sempre procuro aproveitar os momentos que julgo serem importantes. E nesse momento eu julgo que esse é um momento importante, porque é um momento em que se pode conversar de uma forma transparente. E hoje eu quero fazer uma observação, com o devido respeito, mas uma observação daquele que já tem um certo lustro na caminhada, né? Eu sou carioca do Rio de Janeiro, naturalmente, e adoro a minha terra, mas estou aqui no Rio Grande do Sul, onde implantei a minha atividade profissional, que tem mais de 50 anos. E hoje, como dizem alguns amigos, a mistura entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul deu, para mim, o título de cariúcho, ou seja, metade carioca e metade gaúcho, porque meu pai era gaúcho de Pelotas, e a minha família, a minha mãe era carioca, como eu e os meus irmãos. Então, eu sou um cariúcho aqui, radicado no Rio Grande do Sul, especialmente em Pelotas, e que vem com muita satisfação, porque olho para essa cidade, eu já a conhecia antes de vir para cá, que foi em 1972, eu já a conhecia porque aqui já residia na época que meu pai, que era funcionário graduado do Banco do Brasil, então ele trabalhava como na parte da diretoria do banco, e às vezes ele vinha passar um tempo no Rio Grande do Sul, especificamente em Pelotas. E eu conheço Pelotas dos velhos tempos, daquela Pelotas que eu vi inicialmente e que, na verdade, o primeiro impacto que eu tive, comentando aqui de uma forma livre, como é um programa destes, o que me chamou a atenção no primeiro momento foi quando eu vi as carruagens com cavalos brancos e penachos pretos e carruagens pretas conduzindo cadáveres, no caso mortos, né? E a palavra, o que era aquilo? Eu perguntei, e alguém me respondeu, féretro. Eu não sabia o que era féretro, nunca ouvi em nenhum lugar. Mais uma vez, ainda, digamos, a vivência francesa em Pelotas, que sempre teve uma sofisticação na colocação das expressões. Então, essa cidade que me comoveu, no qual eu participei, dos momentos difíceis, dos momentos melhores, eu venho aqui, portanto, saudar esses irmãos da imprensa e dizer que, sem dúvida nenhuma, aqui deve ser um espelho, onde deve se refletir a verdade. Porque eu também quero fazer um comentário muito breve. A mídia é um dos alicerces da civilização.
Mas nos últimos tempos tem acontecido em muitos lugares muita inquietação a respeito da perda da finalidade de certos, digamos, mecanismos que a sociedade, né, no seu aspecto, comporta. E a mídia, como outros segmentos da sociedade, em muitos momentos passou a ser até não muito bem valorizada, em virtude de deixar de ser uma mídia de informação e ser uma mídia, muitas vezes, de interesses outros, né? Como a gente observa em certos canais televisos, onde a gente observa em certos meios de comunicação, que tem a orientação de, muitas vezes, camuflar a verdade. Coisa que eu aprendi aqui vendo e senti que, neste programa Repórter Cidadão, o que acontece exatamente é a reflexão do que acontece. Quer dizer, o espelho do que acontece. Isso é muito bom, porque isso traz naturalmente à comunidade a confiabilidade que a imprensa, especialmente a mídia, tem na sua responsabilidade social. Assim como os demais segmentos que precisam, na minha maneira de ver, se comportar adequadamente para a construção de uma sociedade livre, de uma sociedade democrática, onde se possa expressar o direito da opinião, que é algo fundamental ao ser humano, né? É fundamental também que tenhamos, mesmo que a verdade relativa, colocada à mesa para que a verdade possa ser, aos poucos, trazida para que todos nós possamos interpretá-la. Então, é uma saudação e um desejo de muito sucesso e, dentro do possível, todas as vezes que me for possível, aqui estarei com muita satisfação ao lado dos amigos. Nós que agradecemos, aproveito também o momento aqui para registrar um caloroso abraço ao Claudiomar Albman, ao Claudionei, que estão aqui nos estúdios, e a toda a equipe, né, que nos recebe muito bem aqui na Rádio Com Pelotas. Falando das carruagens, a Secretaria de Cultura tem nos fundos lá uma carruagem, como disse o amigo, féretro, né, dessas instalada lá para que as pessoas possam ver. É uma carruagem enorme de grande, com espaço ali para os cavalos. Para o espaço para carregar, no caso, os caixões, né? Ainda, naquela época, deveria ser caixões. Caixões. Eram colocados ali os caixões. E eu quero até me lembrar, porque Pelotas, ela tem uma... A gente observou sempre, eu sou um indivíduo que viajei muito, né? E sempre ouvia, até muito no Rio Grande do Sul, mas também no Rio de Janeiro, São Paulo, que Pelotas, por ter uma frequência, digamos assim, cultural, oriunda da França, não é? Ela guardava alguns aspectos que não eram utilizáveis nos demais lugares do país. Então, esse é um exemplo, entre outros tantos, né? As mangas com rendas, né? As mangas com rendas. E daí surgiu essa brincadeira que ficou depois, digamos, distribuída de uma forma não muito adequada, né? A respeito dessa cultura de Pelotas com digamos, a chamada frescura, que não tem nada a ver, porque isso... Que, na verdade, era diferenciada. A renda mostrava, mais ou menos, suponho, o curso e a colocação, o grau de faculdade, universidade. Os homens enviavam seus filhos para aprenderem em Paris os estudos. E isso fez com que eles vinham. Na França se usava as camisas rendadas, usava-se o rapé, não é? Então, polaina, tudo que aqui em Pelotas a tradição trouxe, né? E a gente, e naturalmente os mais velhos ainda perceberam muito mais, é uma tradição de deixar essa cidade enriquecida pela sua história, né? Pelo seu povo, naturalmente, tem um povo trabalhador, né? Nós temos um exemplo, conhecemos esse povo trabalhador de Pelotas. Sérgio Moacir. Doutor Maurício. Sérgio Moacir, uma pergunta. Você faz as perguntas, mas eu vou te perguntar de qualquer forma. Veja bem, doutor Maurício conhece Pelotas nesse momento. Nós já éramos considerados uma princesa do Sul, ou um pouquinho mais adiante Pelotas alcança a titularidade de uma cidade princesa do Sul, ocupando o 2º ou 3º lugar no estado em relação à economia? Olha, Flávio, aproveitando as palavras do doutor Maurício, quem já teve a oportunidade de se afastar um pouquinho de Pelotas estado, tá, nós éramos considerados a 2ª cidade mais importante do estado, a nível Brasil. Não só isso, nós éramos considerados a cidade que detinha o maior grau de conhecimento técnico-educacional do país. Por isso o título de Princesa do Sul, pelas maravilhas de nossa região, da própria cidade. E, infelizmente,
tivemos o azar, eu qualifico assim, o azar, de contarmos com administrações incompetentes no meio do caminho, que Pelotas hoje se colocou na possibilidade entre quarta e quinta cidade do estado. Isso é triste para nós pelotenses, que somos daqui, naturais daqui, presenciamos os tempos áureos de Pelotas. Mas vamos torcer que daqui a pouco tempo realmente tenhamos alguém competente e vamos voltar realmente a fazer jus à denominação Princesa do Sul. Observem, né? Tem uma curiosidade. Pelotas abre o ano com o PIB aumentando. O PIB de Pelotas tem um pequeno percentual de aumento. E, no entanto, não é o que a gente verifica, por exemplo, na questão do emprego, ou melhor, do desemprego, não é o que a gente verifica e enxerga nas ruas, com tantas pessoas cada dia mais morando nas ruas, nas calçadas de Pelotas. E, claro, tem todo um trabalho social que diz que tenta levar, enfim, mas o fato é que sem solução. O PIB da cidade aumenta, mas a sinalização, a visão de pobreza parece muito maior que o PIB. Isso pode decorrer o quê? De muitos investimentos em bancos e pouco investimento na geração de emprego? Queria a opinião de vocês dois. Bem, eu queria dizer, esse problema, na verdade, é um problema mundial. Se nós formos a São Paulo, por exemplo, que é uma cidade com um PIB extraordinário, nós verificaremos a pobreza e verificaremos a drogadição na cidade de São Paulo, especialmente quem puder presenciar, por exemplo, o Vale dos Traqueiros em São Paulo, que é no centro de São Paulo, perceberá hoje a miséria humana. O Rio de Janeiro, que é tão bonito, que é, na verdade, um espelho de um país gigantesco, de beleza extraordinária, tem hoje, não só nas suas favelas, mas nos lugares periféricos, as criaturas ao abandono, mostrando, na verdade, a visão de um mundo diferente. Eu aqui quero lançar uma coisa que é uma das explicações. Nós estamos enfrentando uma mudança conceitual, proposta por uma organização que ninguém se dá conta, chamada Nova Ordem Mundial. Essa nova ordem mundial preconiza favorecimento aos bancos, a mídia sob controle deles, que é dar a informação apenas de que eles naturalmente permitem que seja dada, o controle educacional, o controle farmacêutico, evidentemente, como consequência da utilização das drogas, ou seja, o controle de diversos segmentos da sociedade. Isso significa um problema já anunciado há algum tempo, e vejam que nós, por exemplo, há cerca de mais ou menos uns 10 anos ou 15 anos, vimos anunciando algo que hoje está sendo transparentizado no Senado americano, quando, na verdade, os senadores americanos trouxeram oficiais da inteligência e, sob juramento, oficiais da inteligência, comandantes de aeronaves militares, para falar a respeito da presença dos extraterrestres entre nós. Se, afinal, isso era verdadeiro ou não era verdadeiro. E eles, então, sob juramento, disseram que é verdadeiro. Que não só os Estados Unidos tenham recolhido a presença de aeronaves alienígenas, como cadáveres também obtidos do ponto de vista biológico dessas naves, se foram requisitados. Ou seja... Me permita, para o telespectador, isto foi confirmado no Senado Federal por várias pessoas na semana passada. Na semana passada. Semana passada. Mas o senhor Steve Dresch, que era membro da inteligência dos Estados Unidos, responsável pelo setor aeroespacial, foi quem fez a primeira denúncia. O que o levou a fazer esta denúncia, perguntam alguns, é exatamente, primeiro, a necessidade de informar ao mundo o que os governos escondem. E aí cabe uma pergunta assim, quando se fala em verdade, nós precisamos questionar quantas coisas nos são escondidas. Quantas coisas deixam de serem narradas a nós, cidadãos, que só vamos perceber no instante que as coisas vão acontecer. Perfeito. Não, perfeito. O que me chamou a atenção nessa reportagem foi que uma indagação de um congressista, ele disse que ele pediria desculpa, mas isso foi em prol do povo, para não criar pânico no povo. Mas só um pouquinho. Mas o pânico não pode se gerar agora
depois da informação vazada, do que saber anteriormente para se precaver ou tentar uma maneira de contato ou algo parecido? O que eles qualificam como pânico? O interesse econômico. Ah, perfeito. Vamos aqui simplificar as coisas. E já que estamos numa mesa... E é possível, querendo interromper um pouquinho, é possível que já tenham até acordos econômicos com extraterrestres? Não tenha dúvidas, não se sabe. Uma das perguntas feitas que ele se negou a responder, dizendo que ele só responderia se fosse reunido fechadamente com alguns congressistas. Perfeito. Ele não poderia falar abertamente. Então envolve dinheiro. Não, veja bem, envolve uma tecnologia. Vocês já ouviram falar de uma engenharia reversa? Sim. Pois a engenharia reversa, segundo esses denunciantes, os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, naturalmente a Rússia, a China, as grandes potências têm guardado, Canadá, né? Eles têm utilizado, inclusive, esses seres aprisionados alienígenas, têm sido cientistas trabalhando para eles, como aconteceu quando a Segunda Guerra Mundial, o nazismo foi exterminado e os americanos e os russos e os ingleses tomaram aqueles cientistas e aprisionaram, cada um levando para seus países, onde ocasionaram uma série de mudanças do ponto de vista tecnológico. Esses seres são muito mais avançados, porque eles não só, eles têm naves, eles têm drones, veja bem, interestelares. Você tem ideia do que significa isso? E vêm aqui, tira a fotografia e são abatidos, a maior parte são abatidos drones e não naves, né? E segundo eles, existem diversos tipos de extraterrestres, com formatos diferentes, com estruturas diferentes, morfologicamente, uns acinzentados, outros esverdeados, uns tipos nórdicos com 3 metros de altura, então, outros até com característica que para nós é bizarra, porque às vezes eu olho para o ser humano na sua vaidade, me desculpe aqui, ser um jogo para abrir na mesa mesmo. É verdade. A vaidade humana nos atrapalha tanto, porque em determinado momento o ser humano, se fosse um pouco mais humilde, deveria de perceber, primeiro, que nós nascemos iguais e morremos iguais. Nós não trouxemos nada e não levamos nada. Se você tem interesse no seu carro, que é muito bonito, a sua propriedade, o seu dinheiro guardado no banco, ele pode ser louvável se foi adquirido pelo bolsa, mas ele é momentaneamente emprestado, porque quando você morre, você não leva absolutamente nada. Você poderá levar um tesouro, que um dia eu gostaria de explicar que tipo de tesouro possa ser possível, para lhe dar na velhice, e especialmente na hora do fenômeno biológico da morte, a paz, que a maior parte das criaturas não tem. Porque quando a morte chega, as criaturas entram com um pavor desagradável, como dizendo assim, o que será que me espera? Ora, o que espera cada um de nós é o reflexo das nossas ações. Se nós somos criaturas do bem, que praticamos o bem, haveremos de colher o bem. E se não somos, haveremos de colher aquilo que plantamos. Eu, em relação a isto, ouvi uma fala do prefeito Pita de São Paulo, psicografando para alguém, dele falando do arrependimento dele de ter se permitido aí, no espaço político que ele ocupou, ter fraquejado e ter cometido uma série de erros. E ele fala na psicografia do arrependimento dele, do que ele passa, não é? Do que ele está lá em outra esfera se recuperando. E é interessante isso, né? Porque as pessoas devem ter medo da morte pelo que fizeram no passado. Eu, uma vez, com devido respeito, na minha atividade profissional, atendi um cidadão muito conhecido na época, que era um homem que morreu muito velho, mas era um chamado pelos gaúchos de caudilho, um homem respeitado, que ainda tinha ao seu lado homens de sua confiança, e segundo ele enfrentou a guerra do Piratini entre brancos e vermelhos, né? Uhum. Bom, e que Maragatos e Chimangos, a faca resolvendo problemas. Era um homem que se apresentava assim. Ele envelheceu. Um belo dia eu sou chamado pela senhora dele se eu poderia ir na casa dele, já que era um cliente meu. Sim. Ele precisava falar comigo com muita urgência. E eu cheguei lá, ela me recebeu com muito carinho, me ofereceu um chá, e eu cheguei e disse assim, ele com aquela austeridade que sempre teve, né? Sim. Acostumado a mandar e ser obedecido, disse para a mulher, me sentiu constrangido, deixa o doutor veio falar comigo. Assim, uma mulher, eu fiquei sem saber, a senhora gentil, o que eu ia fazer? Ele deve ter olhado para ti e dito, se senta aí. Não, olhou para mim, sente, doutor. Bom, sentei. Bom, aí, daqui a pouco, esse homem começou a chorar. Eu digo àquele homem,
caudilho, resolvendo o problema a punho, está chorando no instante da morte. E eu perguntei para ele, mas esses homens eram chamados geralmente de coronéis. Sim. E disse, coronel, por que o senhor está assim? Era um homem tão forte, que enfrentou tantas dificuldades. As dificuldades a gente tem que enfrentá-las e passar por elas. O senhor não está me compreendendo, Zé. Eu não estou com medo nem da morte, nem do medo de ninguém. Desconhecido. Eu estou com medo da minha consciência. Este impacto que eu recebi me serviu durante muito tempo para uma profunda reflexão da minha vida, analisando as criaturas humanas e hoje vendo as criaturas que vendem a sua alma por bagatelas. No cenário político, no cenário, digamos, da sociedade brasileira, nos seus diversos segmentos, né, executivo, judiciário, legislativo, a gente se pergunta, vender a sua alma significa adiar o compromisso inalienável da vida para o instante do fenômeno biológico da morte. Porque ele é implacável, viu? É implacável. É aí que eu quero chegar. Eu quero chegar num dessas ferramentas aí. Temos ainda mais pouco tempo de TV e muito do que está se conversando aqui a gente vai dar sequência em outros programas. Com certeza. Mas eu quero chegar onde o doutor, um pouco antes aqui nos bastidores, comentava. O papel da mídia. O papel da mídia. Eu falei sobre Pita, que se arrependeu, que hoje manda psicografado mensagens para que outros políticos não cometam os erros que ele cometeu, isso através de uma psicografia dentro da doutrina de Allan Kardec. Mas a imprensa, a mídia, hoje a gente assiste, e o Moacir é muito crítico disso, a gente assiste uma televisão rachada ao meio, uma mídia que diz A, a outra que diz B. E uma está mentindo. Como é que o senhor vê o papel da mídia, doutor Maurício Guimarães? Deixa eu lhe dizer uma coisa, sou um homem da ciência, um homem da área médica, me dediquei também muito tempo, não só, mas a vida inteira me dediquei à medicina laboratorial, embora tenha me dedicado a outros segmentos também. Alguém me perguntou sempre como é que eu, vivendo essa área, deveria ser um agnóstico e como é que eu acabei sempre compreendendo e falando sempre em relação ao poder divino. Porque exatamente existe algo que o Pita recebeu psicograficamente, foi uma mensagem através da mediunidade. O médium psicográfico recebeu a mensagem e transmitiu. Francisco Cândido Xavier, que todos conhecem, foi um extraordinário médium espírita, mas um homem do bem, um homem que praticou o bem. E ele, em 1971, na TV Tupi, um dos maiores programas da televisão brasileira, porque reuniu a população brasileira toda naquela oportunidade, fez um pinga-fogo. Fez dois, na verdade, um em agosto e o outro em dezembro, onde ele anunciava em 1971 que a civilização terrestre haveria de se encontrar depois do milênio próximo com os seres extraterrestres, que viriam à Terra para trazer os seus conhecimentos, e se nós conseguíssemos viver em paz naquele momento, teríamos grandes momentos a partir daí, onde haveria ser, inclusive, e eu posso dizer, a cura através da manipulação genética da medicina, cura de doenças como o câncer, né? como determinadas outras patologias, hipertensão, diabetes, né? Enfim, carcinomas de pâncreas. E as doenças que hoje são provacionais, porque há uma explicação na vida a respeito da dor. A dor é um termômetro importante para o ser inteligente. É que nós não paramos para pensar, nós vivemos uma vida maquinal, levantamos de manhã e dormimos à noite sem nos perguntar, inclusive, quem somos, para onde vamos, o que é que nós teremos. Nós levamos assim, nascemos e morremos, sem nos perguntarmos quem somos nós. E o que é que se pode fazer para melhorar? Não, a vida coletiva se melhora com os indivíduos, a individualidade faz a coletividade. Mas assim, nós precisamos nos perguntar, para encontrar um sentido em nossa existência. Porque aqueles que pedirem e procurarem um sentido na sua existência, certamente terão uma vida mais repleta de paz, estarão muito mais preparados para esse fenômeno biológico, evidentemente, da morte, né? E sobre isto, por exemplo, eu teria imensas histórias para falar de algo extraordinários que eu vi, a presença, inclusive, do mundo espiritual, curando criaturas, ajudando criaturas, mostrando que a vida
Essa é a informação mais importante. Se alguém me dissesse assim, Flávio me perguntasse, diga uma verdade. Você tem 1 minuto para dizer uma verdade. Eu diria, a maior verdade, a vida procede além da morte. Mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se você não pensar que a vida procede depois da morte, você vai continuar iludido, achando que aqui o dinheiro resolve tudo, que o poder aqui resolve tudo. Nunca se perguntou para saber por que uns são ricos, por que uns são pobres, por que uns nascem aleijados, por que uns nascem perfeitos. Que misericórdia divina é essa que separa os seus filhos e dá valores para uns e prejuízos para outros? Isso não é. Isso é uma resposta que a dor oferece a respeito de vidas pretéritas. Então, isto a ciência mostra, e a hipnose regressiva, através da neurociência e de outros apanhados que a ciência produz, a ciência é livre, né? A ciência que não está comprometida, a ciência que pode dizer aquilo que vê e aquilo que pensa, porque essa ciência tem muitas revelações. E a vida da criatura humana morre, quer dizer, nasce de uma outra forma, porque morrem as ilusões. Aquilo que você acha, eu sou uma mulher belíssima, tá bem, mas ela tem que se dar conta que um dia ela vai envelhecer. Assim como hoje se olha para um velho e às vezes não se dá o devido respeito, ele está velho, mas para ele estar velho, ele ultrapassou a juventude e a maturidade, porque muitos jovens e seres maduros não vão chegar na velhice que ele chegou. Verdade. Então é preciso que se respeite e que se aproveite o conhecimento desses que envelhecem e que trem informações para a nossa vida, para que nós possamos ter um sentido mais amplo, inclusive para ter, digamos, conforto pela dor, pela dificuldade que passamos, encontrar um estímulo para viver. Doutor Maurício, isso, questão de crenças, me traz uma reflexão. Essa noite passada eu estava vendo uma reportagem onde uma criança com 1 ano e 3 meses, ela toca perfeitamente Chopin, Bach e Mozart. Ela não sabe falar. Ela é um artista nato como? É alguém que traz da vida passada, de uma forma nata, ou seja, impregnada no seu espírito evoluído, o sentimento capaz de ultrapassar a matéria e trazer como força espiritual a energia que é capaz de fazer com que alguém simplesmente saia tocando uma música que ela sequer nunca ouviu, que é o mais importante, mas toca de uma forma extraordinária. Ou seja, o espírito mais evoluído, que vem para contribuir com a coletividade terrestre e que traz, na verdade, por trazer esta bagagem herdada de outras vidas. Porque não é desta vida, ela é pequenininha demais. É a explicação lógica. Porque existe uma coisa chamada fanatismo, existe uma coisa chamada bom senso, né? Nós, por exemplo, eu particularmente, jamais aceitaria um fanatismo. Respeita-se todos os credos, mas evidentemente nós temos que ter o bom senso. Nós temos que ter a capacidade de raciocinar para entender se aquilo é possível ou se aquilo é impossível. Então, na verdade, quando se fala em a imortalidade, nós falamos de que a vida procede numa demonstração impressionantemente, aqueles que têm ouvidos para ouvir, mas se a vida prossegue, aonde eu vou levar minhas ilusões? Se eu não acordar aqui ainda para compreender esse fenômeno, compreender por que estou aqui, né? Como é que eu enfrento as depressões? Como é que eu enfrento as ansiedades? Porque as criaturas hoje, no mundo moderno, de alta tecnologia, sofrem de depressão, de ansiedade, vivem à custa de medicamentos. Se suicidam, né? Se suicidam. O índice de suicídio é imenso, inclusive entre jovens. Houve um aumento no índice de suicídio com a pandemia de cerca de 30% entre jovens de 15 a 24 anos. E isso a mídia às vezes não mostra. Eu quero pedir um rápido intervalo para tomarmos um copinho d'água e estamos retornando para as despedidas finais. Estamos retornando após um copo de água com o nosso convidado especial, aqui ao vivo, Dr. Maurício Guimarães, né? Que é proprietário do Laboratório Maurício Guimarães. São 50 anos na estrada, 50 anos prestando um excelente serviço para a cidade de Pelotas. Por isso é uma honra trazê-lo aqui ao canal, a TV com Pelotas, a você, telespectador, a você
nossos colegas aí de rede, de plataforma, onde também estaremos transmitindo o programa, é o nosso colega de bancada também, o Sérgio Moacir, que já retorna para o bate-papo. Eu havia feito uma pergunta anterior e ela faz parte de tudo que a gente conversou aqui, vou repeti-la, né? O papel da mídia. Vou começar pelo Sérgio Moacir a pergunta, nós ainda temos alguns minutos. Olha, Flávio, a questão da mídia, para mim, ela é tendenciosa. Nos últimos anos, provou por A mais B que é tendenciosa. Ou seja, eu, com toda a situação hoje que aconteceu no país, eu posso me sentir à vontade de dizer que eu fui muitos anos enganado. Que eu não tenho mais a garantia, aquela certeza que eu tinha, que o meu voto para o meu candidato realmente foi, que as informações que eu absorvi durante anos, elas realmente eram verdadeiras. Por quê? Por causa essa tendência Mas a própria mídia obscura que a mídia hoje se transformou. Ela, ao longo dos anos, ela tem duas opiniões. Tem um momento que ela fala sobre problemas na urna. Num outro momento, ela se desdiz. Ela não, diz tá tudo perfeito. A Pra população mim, fica confusa? E muito, e muito. Por quê? Não só porque se a gente pegar a mesma notícia e ir trocando a emissora, cada uma tem uma maneira de generalizar aquela notícia. Ou maquiar ela, ou distorcer, com raras exceções. Tá? Ou seja, se tornou inconfiável. E é a mídia que relê a mídia, né? Porque, Exato. Vamos lá, a Globo dá uma notícia, mas outras dezenas de emissoras repercutem a mesma opinião. E a gente sabe que muitas delas são extremamente exageradas e controversas. Tendenciosas. Né? Ou tendenciosas. Doutor Maurício. Não, levando para o lado que eu trouxe aqui, que é o lado, inclusive, das nossas ações, do ponto de vista também espirituais, existe uma lei inexorável, que é a lei de ação e reação. Da forma como nós agimos, haverá de haver a reação também. Se agirmos no bem, teremos a colheita do bem. Se não agirmos no bem, teremos a colheita daquilo que não é bom. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos responsáveis pelo nosso trajeto. E parece-me que a sociedade vive hoje uma psicosfera coletiva muito ruim, ou seja, nós vivemos assim numa aura enegrecida pelas nossas vitimações, mas pelas nossas decisões inadequadas. Tanto é verdade que hoje nós vivemos num mundo de muita violência, um mundo onde a verdade relativa, como aqui foi dita, onde as criaturas, em vez de trazerem aspectos construtivos, trazem informações que causam mal-estar e causam, acima de tudo, infortúnio. Nós vivemos num momento em que se escondem a verdade e não são as nações que estão escondendo a verdade de seus cidadãos. A mídia, permita interrompê-lo, a mídia na pandemia. Na pandemia nós temos muitas discussões, muitas avaliações, muitas reflexões. E o que eu quero dizer é o seguinte: nós hoje estamos assim, o cidadão comum está muito confuso, porque ele não sabe em que acreditar, nem em quem acreditar. Porque o que está acontecendo? A troca de informações, ela é mutilada, não é? Ela é, como disse o Moacir, às vezes maquiada. E nós não sabemos o que ouvimos aqui, não é exatamente o que ouvimos ali. Então, há uma confusão generalizada que só tem alguém que se beneficia. E nós acreditamos que esses poderosos que compõem nas nações essa nova ordem mundial, eles são realmente aqueles que desejam dominar o mundo através do dinheiro, do poder. Porque com o dinheiro e com o poder, dominando as mídias, por exemplo, eles dominam tudo. Porque você só terá informação que deixarem passar. Porque aquilo que poderia ser, como seria o dever da mídia, a informação, né? E não a interpretação, mas a informação, com até a discussão jornalística, muito bem, cada um falando sobre aquilo que ouve, mas quer dizer, deixando que aquele que está ouvindo possa também tirar suas conclusões e não distribuindo para ele já decisivamente para que ele não tenha nem opinião, ele tenha que receber aquilo
pronto, né? A notícia já vem com a definição e Vem- até o julgamento. Exatamente. Não é nem pré-julgamento. É. Tem visto entrevistas que já são verdadeiros julgamentos. E eu quero dizer para vocês uma coisa que é algo muito sério que eu vou dizer. Eu tenho dito e está se comprovando. Há cerca de 10 anos eu venho avisando que nós teríamos finalmente um dia que haveria de se trazer a verdade a respeito da presença desses seres extraterrestres que qualquer um, se pegar um YouTube, vê em todas as cidades do mundo sendo fotografadas. Eu, particularmente, já vi aqui em Pelotas 2 naves extraterrestres, né? Num edifício, no final de uma tarde de verão, passando, digamos assim, na altura daqueles arroios do Fragata. Eu estava num prédio alto e vi quando 2 naves passaram. Eu não tenho preocupação que alguém possa dizer que não concorda ou que alguém possa até achar que eu estou inventando. Vou dizer por que eu não tenho preocupação. Eu estou suficientemente envelhecido, suficientemente esclarecido, com conhecimento suficiente para não me preocupar com o que os outros pensem. Eu me preocupo com a minha consciência, o que eu penso. E eu, se tiver que dizer a verdade, vou dizer. Então, aqui eu estou me expondo ao julgamento de alguns que possam achar que isso não tem fundamento. Eu não estou preocupado com esses que não estão dispostos a ouvir, nem dispostos a ver. Eu estou simplesmente trazendo aquilo que eu conheço, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi, para aqueles que estão mais humildes, que estão dispostos a ouvir e dispostos a acreditar nas criaturas do bem. Porque hoje nós estamos sofrendo o impacto das criaturas do mal, que produzem o mal. Elas não trazem coisas boas, elas trazem coisas sempre, informações assim, desesperadoras. Não se mostra o lado positivo das criaturas, se mostra só o lado ruim. Inclusive, quero fazer aqui uma avaliação. Muitas delas são terráqueos mesmo, são aqui da Terra mesmo. A gente tem até tanto medo de fora, as pessoas têm medo que os filmes mostram sempre os grandes filmes, os extraterrestres invadindo. Eu me preocupo com alguns que são da Terra aqui mesmo, né? Olha só, Flávio, doutor Conseguem Maurício, deformar tudo isso. se nós puxarmos um pouquinho na história, nós vamos ver que as coisas caminham no mesmo direcionamento. Tá? Com o advento agora das informações de extraterrestres, um pouquinho adiante, atrás da história, nós temos o cristianismo. Tá? Eu tenho uma ótica, tenho um pensamento do cristianismo que no momento não vem ao caso. Tá? Através desse cristianismo se criou-se novas ordens. Tá? Nós temos os templários, tá? Agora mais próximo essa subdivisão supostamente de raças, reptilianos, Illuminatis, tá? Nova ordem que, no caso, pode-se dizer que ela vem contemplar ambas instituições. O que eu coloco, doutor Maurício? Se nós pararmos para os últimos 30 anos, o que nossa medicina, ciência, tecnologia avançou, isso é conhecimento do ser humano, doutor Maurício? Pois é, eu vou dizer assim, há um caso chamado caso Roswell nos Estados Unidos. Perfeito. Em 1947, deu-se início à descoberta dessas naves alienígenas e de seus cadáveres, porque no caso Roswell foram encontrados 4 cadáveres, né? E aí sucessivamente, mais tarde, outras naves e até com elementos biologicamente ainda vivos, e que criaram essa engenharia reversa, que trouxe à civilização, com certeza, grandes informações desses seres que são mais evoluídos. O temor de invasão não procede, porque se eles quisessem invadir, eles já tinham invadido, Com porque certeza. a tecnologia deles é altamente extraordinária, e eles conseguem, inclusive, neutralizar as aeronaves de guerra americana, fazendo parar as suas bombas nucleares, ou seja, elas ficam estáticas. Ou seja, eles teriam uma tecnologia. A eles não interessa, na verdade, porque nós somos, para eles, ainda não evoluídos, tão não evoluídos, que não sabemos receber seres de outros mundos. Porque nós só sabemos receber atirando nas pessoas que vêm. Não interessa o extermínio do planeta. Exatamente, não, e veja bem, tu não ouvindo uma pessoa, não sabendo qual é a finalidade que ele veio, você já começa a atirar. Então, na verdade, é o seguinte, socialmente, nós vamos precisar que a dor seja tão coletiva, porque a dor ensina, como se dizem os espíritos, o amor. E eu quero dizer que a dor ensina a nos reunirmos. E quando nós estivermos com muita dor, certamente, aí nós vamos procurar junto um caminho. Infelizmente, é a história. Eu achava que a pandemia ia produzir pessoas um pouco melhor, muda de raciocínio, de pensamento.
mas parece que não. Eu vou pedir aí, vou dar 30 segundos para as despedidas finais do Sérgio Moacir e mais 30 segundos para o Dr. Maurício, né, se despedir deste programa. Flávio, mais uma vez, é um tema que foi abordado, é um tema que ele é bastante profundo, nós deveríamos ter umas outras oportunidades, porque é um tema que daqui a pouquinho lá para o nosso telespectador fica meio difícil, tá? Ele discernir essa informação momentânea. Mas nós prometemos que nas próximas vezes nós vamos falar um pouquinho mais aberto para que possam todos entender. Bom, uma boa tarde aos senhores ouvintes, à nossa mesa aqui, ao repórter cidadão da TV com né, Pelotas, cumprimentando pelas novas instalações e dizendo que quando a gente conversa algo muito sério, a gente apenas deixa uma mensagem que é o seguinte: vale a pena ser bom, vale a pena lutar pelo bem. Um dia, os bons haverão de serem gratificados. Eu posso garantir que vivemos agora num momento chamado de Armagedon. Vivemos numa guerra entre bons e maus. E esse é um momento decisivo. Então, eu acho que investir no bem faz muito bem. E eu me proponho sempre, quando vier conversar um assunto tão importante como esse, trazer a minha experiência, trazer o meu desejo de construir, mas também o meu desejo, acima de tudo, de dizer algo que, se não é a verdade absoluta, é uma verdade relativa. Nós precisamos abrir os nossos olhos e permitir que os nossos ouvidos ouçam. Uma boa tarde e muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos e até o próximo programa.